continuação da teoria da qualificação. Nós conversamos na semana passada... Oi, Desculpa, pois não? Interromper, que eu estava adicionando um aluno. A gente tem uma dúvida sobre o seminário que é para amanhã. É para ser feito em dupla? Pode ser feito em dupla, sim. Tá Pode bom. ser feito em dupla. Quem quiser fazer individual, pode fazer individual. Quem quiser fazer em dupla, pode fazer em dupla, sem problema nenhum. Combinado. E a postagem, você quer que seja pelo Teams? De preferência pelo Teams, porque aí a gente já resolve um problema no próprio mecanismo que a gente está utilizando. Se vocês quiserem mandar por uma questão de backup, de segurança, também para o meu e-mail, isso eu acho recomendável, para não ter problema de eventual perda, né, do trabalho. Tá bom, combinado. Obrigada. Tá bom? Nada. Outra pergunta, pessoal? Não? Então tá bem. Bom, nós vamos continuar hoje o estudo da teoria das qualificações, conforme conversamos na semana passada, quando abordamos que é muito importante qualificar a relação jurídica a fim de que tomemos decisões, né? A primeira decisão que fica óbvia diante da sequência que nós tivemos no curso é justamente a fixação da jurisdição competente. Eu só posso ter uma ideia de fixação de jurisdição competente a partir da ideia da qualificação em si. A segunda ideia, que é muito importante, porque quando eu tenho a qualificação da relação jurídica, eu posso também trabalhar com o elemento de conexão, que é o tema do nosso próximo encontro, que vamos iniciar, o elemento de conexão. Eu posso, então, estabelecer qual que é a norma aplicável de direito substantivo para analisar um caso. Por que existe essa diferença entre o elemento de conexão da norma processual e o elemento de conexão da norma de direito substantivo? Porque, muito embora a gente consiga, à primeira vista, qualificar o que é uma relação processual e o que é uma relação de direito substantivo, e estabelecer se essa relação de direito substantivo seria uma relação de direito civil, de direito empresarial, de direito penal, enfim, muito embora a gente tenha condições à primeira vista de fazer isso, conforme eu apontei para vocês na aula passada, há uma diferença de regimes jurídicos e de entendimento sobre a noção e alcance de determinados institutos. Isso decorre da evolução socioeconômica e cultural dos povos. Essa diferença é que faz com que seja muito importante sabermos qualificar. Esse é o primeiro ponto. Então, por que justificar uma importância da teoria da qualificação? Em primeiro lugar, porque o que para nós é um conceito muito claro, para um outro Estado, esse conceito pode ser um pouco diferente quanto à noção, quanto ao alcance e mesmo quanto ao regime jurídico, é óbvio. O segundo ponto que é muito importante qualificar, porque na qualificação nós podemos trabalhar com as duas órbitas, a órbita processual, que nós já trabalhamos aqui, e a órbita de direito substantivo, que vamos trabalhar a partir da semana que vem. E é isso que torna possível ao juiz de um determinado Estado, ao julgar o caso concreto, não julgá-lo apenas de acordo com as regras de direito do seu Estado, mas julgar excepcionalmente com as regras de direito substantivo do direito estrangeiro. Então, há uma coisa bastante importante, bastante significativa quando nos referimos à teoria da qualificação neste ponto. É possível ao juiz aplicar excepcionalmente a norma de direito substantivo de outro Estado dentro da sua jurisdição. É a aplicação excepcional de norma de direito estrangeiro. Quando é que eu vou ter essa aplicação excepcional de norma de direito estrangeiro? Eu vou ter essa aplicação excepcional de norma de direito estrangeiro quando um juiz reconhece-se internacionalmente competente para um fato, mas ao analisar aquele fato sob as regras do direito substantivo internacional, acaba entendendo que a lei a ser aplicada não é a do seu país de origem como magistrado,
não é a do país que ele está. Professor, acho que você mutou o seu microfone sem querer. Agora, melhorou? Agora. Voltou? Voltou. Bom, e mutei a partir de onde? A partir de onde? Faz tempo ou foi agora? O senhor estava falando do juiz, foi das agora, normas, foi agora. julga com base nas normas, aí parou. Tá bom, então vamos lá. Então como havia explicado antes do MUT, há duas razões muito importantes para aplicar a teoria da qualificação. A primeira razão, como eu já expliquei para vocês, é que a qualificação da relação jurídica, como nós vimos na aula passada, ela difere de acordo com a sociedade, a economia e a cultura dos povos. Então, cada estado tem um entendimento que não é exatamente o mesmo a respeito dos vários institutos jurídicos. É certo que, universalmente falando, há 3 institutos jurídicos imutáveis como institutos jurídicos e que são reconhecidos por todos os estados em todos os tempos, desde que existe a sociedade. Um é a família, o outro é a propriedade, o outro é o contrato. Mas a dimensão do que é contrato, do que é família e do que é propriedade é imensa e varia muito de acordo com os aspectos da evolução socioeconômica e cultural de cada estado. Além disso, dentro de um estado, nós podemos ter vários povos diferentes e vários países diferentes. Então, cumpre observar ainda esse agravante. A segunda razão pela qual é muito importante termos em conta que a teoria das qualificações ela deve ser utilizada e servir de raciocínio para analisarmos uma situação de direito internacional privado é a seguinte. A teoria das qualificações ela distingue a qualificação de norma processual, que é aquela que nós tivemos até a aula passada, até a aula retrasada, perdoe-me, quando falamos sobre a jurisdição civil, a jurisdição trabalhista e a jurisdição penal, e falamos dos conflitos negativos e positivos de jurisdição, e também as chamadas normas de qualificação de direito substantivo, as normas de direito civil, de direito empresarial, de direito do consumidor, de direito penal. Então, quando se fala em normas de direito substantivo, nós temos uma outra questão em jogo, que é identificar qual é o regime jurídico aplicável para aquele processo. Então, por que é importante a teoria das qualificações? Não apenas em razão da diversidade do alcance de cada figura jurídica conforme a historicidade socioeconômica e cultural de cada estado, mas também e principalmente porque, como há uma análise separada de jurisdição internacional e de direito substantivo aplicável, eu posso ter em determinadas situações um juiz aplicando uma norma de direito substantivo de direito estrangeiro para solucionar um caso concreto. Seria o caso aqui, por exemplo, no nosso país, do juiz brasileiro se reconhecer competente para receber, processar e julgar determinado caso envolvendo o direito das obrigações, por exemplo, que é uma das hipóteses de competência concorrente que o Código de Processo Civil de 2015 aponta. E, ao analisar esse caso de obrigações, verificar, ao discutir o direito substantivo aplicável, que o direito substantivo aplicável não será o brasileiro, mas será, por exemplo, o direito substantivo italiano, muito embora sejam bastante próximos. Há essa possibilidade. Então, neste caso, fala-se, conforme eu escrevi aí para vocês no chat, em aplicação excepcional de norma de direito estrangeiro. Então, eu posso ter, sim, um juiz brasileiro reconhecendo a competência e a jurisdição brasileira para um caso de direito internacional privado, entender
ao analisar aquele caso, que o direito substantivo aplicável não é o direito brasileiro, mas é o direito de um outro Estado. Esse princípio de direito internacional é um princípio que fala-se de aplicação excepcional. Mas essa aplicação excepcional, dependendo da figura que é analisada pelo juiz, ela pode ter uma maior intensidade na prática. Se nós falarmos de questões contratuais, nós temos um caso bastante claro, bastante escancarado. Eu havia falado a respeito da diversidade da norma processual e da norma de direito substantivo em uma outra oportunidade, ainda quando as aulas eram presenciais, quando eu discuti sobre a cláusula de eleição de foro. E voltei a falar da cláusula de eleição de foro em uma de nossas aulas online. Talvez vocês não estejam lembrados. Se vocês se lembrarem, melhor ainda. A cláusula de eleição de foro, ela é uma cláusula que fixa competência. Ela não fixa direito substantivo. Então, mais uma vez aqui, nós temos a importância da discussão do direito internacional privado sobre a jurisdição aplicável. A cláusula de eleição de foro, ela pode até fixar uma competência internacional. Então, é possível, por exemplo, que uma empresa brasileira que firma um contrato com uma empresa argentina fixe uma cláusula de eleição de foro no Uruguai para discutirem eventuais questões ou litígios decorrentes daquele contrato que estabeleceram, o contrato interempresarial. Essa cláusula de eleição de foro, percebam vocês, ela é uma cláusula de natureza processual. É bastante comum os advogados, quando trabalham com direito interno apenas, se valerem de uma cláusula de eleição de foro para discutirem incompetência relativa e incompetência absoluta no processo civil. Mas quando falamos em processo internacional, a cláusula de eleição de foro, ela passa a ter um alcance que sempre dependerá se ela está violando uma ordem pública ou não. Quando é que a cláusula de foro estará violando a ordem pública? Quando ela fixar uma norma que estabelece jurisdição que contraria uma norma de competência absoluta internacional. Aí haverá um afastamento da cláusula de eleição de foro, com certeza. Ou seja, a cláusula de eleição de foro, ela, em princípio, reputa-se válida para a fixação da jurisdição, mas ela pode ser afastada se houver norma de competência internacional absoluta, que estabeleça em sentido diverso, porque as normas de competência internacional absoluta são normas de ordem pública internacional. Bom, isso eu já havia falado com vocês, porém de forma fragmentada. Agora juntei aqui. E juntei aqui por quê? Porque quando discutimos qualificação para direito substantivo, a gente não trabalha com cláusula de eleição de foro. É essa que é a jogada. Quando a discussão é sobre qualificação de direito substantivo aplicável, não é a cláusula de eleição de foro que vai dar a resposta do direito internacional naquele contrato. A cláusula de eleição de foro, ela apenas se destina a fixar a jurisdição internacional nos contratos internacionais. Então, se nós queremos discutir contratualmente um regime de direito substantivo aplicável, é necessário que se elabore uma outra cláusula que não é a cláusula de eleição de foro, mas é a cláusula de eleição de direito ou de norma. Essa cláusula de eleição de direito ou de norma, ela pode existir também nos contratos internacionais. Ela serve de uma forma muito semelhante à cláusula de eleição de foro, só que aqui ela não está indicando a jurisdição aplicável, ela está indicando qual que seria o direito substantivo a servir de base para a discussão daquele contrato.
e ela servirá de norte para o juiz que se reconhecer internacionalmente competente. A cláusula de eleição de norma de direito substantivo, ou cláusula de eleição de lei aplicável, é uma cláusula, portanto, que se preocupa com a regra do direito substantivo a ser utilizada por um árbitro para definir a causa. E aí, acrescente-se, pouco importa se estamos falando de arbitragem pública, que é o caso do juiz togado, ou se estamos falando de arbitragem privada, que é o caso da arbitragem internacional. Eu posso ter uma cláusula de eleição de lei, também um contrato que estabeleça prioritariamente que a discussão tentará ser resolvida através da arbitragem. É possível essa cláusula também. Essa cláusula de eleição de norma, no entanto, ela tem o mesmo limite da cláusula de eleição de foro. Ela não pode contrariar a ordem pública. Então, se houver um processo judicial internacional discutindo a cláusula de eleição de norma ou a cláusula de eleição de lei substantiva, eu posso ter o juiz afastando essa cláusula se ofender a ordem pública da jurisdição daquele juiz. Percebam vocês que quando colocamos um outro ingrediente na história, a história começa a ficar mais complicada, quando o ingrediente chama-se ordem pública. Porque a ideia de ordem pública e de interesse social, ela varia em cada estado também. Bom, mas o que é importante, então, frisar? Que a teoria das qualificações, ela ganha uma importância tremenda se nós passarmos a entendê-la como uma teoria que não serve simplesmente para indicar se a norma seria contratual, ou seria uma norma de direito de família, ou seria uma norma de direito societário. Mas ela passa a ter uma importância tremenda, porque, em primeiro lugar, a qualificação é diferente em cada estado, não é exatamente igual. Isso decorre, mais uma vez insisto, da evolução socioeconômica e cultural de cada estado. E, em segundo lugar, porque a ideia de qualificação, quando da aplicação da norma, ela deve ser desdobrada em duas órbitas. Na órbita do processo internacional para fixação de jurisdição e na órbita do direito substantivo, da lei substantiva, da lei material, para que o juiz possa, excepcionalmente, se utilizar do direito estrangeiro, se realmente for o caso. Bom, se isso for entendido, nós entendemos metade do problema da aula de hoje. Então eu pergunto para vocês, deu para entender o desdobramento disso? De um lado, nós temos o problema da relatividade das qualificações por conta da sociedade, das várias sociedades de cada estado, e, de outro lado, o problema das qualificações quanto, em primeiro lugar, a jurisdição, em segundo lugar, a norma substantiva. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Deu? Deu. Professor. Tá certo, ótimo. Então, agora vamos discutir qual é o problema internacional das qualificações. Porque, conforme a gente vem conversando desde o início, cada estado ele tem soberania na sociedade internacional. Então, nós temos que entender por que as qualificações elas são tão importantes e por que alguns estados acabam optando, principalmente aqueles estados mais fechados à sociedade internacional, o que vem se constituindo cada vez mais numa raridade diante de todo o processo de globalização que se iniciou na década de 70, por que ainda há estados que são muito refratários a essa ideia de aplicações excepcionais de normas de direito estrangeiro e qual a solução que eles buscam? Quando trabalhamos com direito internacional privado e trabalhamos com a ideia de qualificação, nós temos que ter em mente justamente quais são as soluções possíveis quando há os chamados conflitos de qualificação. Eu falei de um conflito de qualificação para vocês durante
3 aulas praticamente, quando a gente falou dos conflitos de qualificação de jurisdição, tá? Agora eu queria me manter mais nos conflitos de qualificação de norma substantiva. Como vocês já tiveram o estudo dos conflitos de qualificação para fins de fixação da jurisdição, a matéria fica até um pouquinho mais fácil de ser entendida. Por isso que eu gosto de dar o processo antes de falar do direito substantivo. Vamos lá. Tradicionalmente falando, há 3 soluções que são compatíveis com os conflitos de qualificação em direito internacional. A primeira solução é a solução, digamos, isolacionista. Não é uma solução, vamos dizer assim, que dialogue com outros sistemas jurídicos. Nesta solução, o que vale é o que o meu sistema jurídico entende que é aquele instituto jurídico. Então, vamos supor, se o meu sistema jurídico entende que apenas haverá família se esta família for heterossexual, como é o caso de vários estados africanos, muçulmanos e também da Oceania, e o meu estado não adotar uma norma heterodoxa que admita uma eventual análise de como funciona no outro estado para fins de conflitos de qualificação, eu terei uma qualificação, digamos, unilateral, vamos chamá-la assim, que é a qualificação da seguinte forma: o que vale é apenas o que o meu sistema jurídico diz e pouco importa o que o outro sistema jurídico diz. Essa ideia de qualificação unilateral ou isolacionista é uma ideia pessimista, na verdade, de aplicação de conflitos de qualificação. Ela parte do entendimento que não existe outro tipo de casamento, por exemplo, o exemplo que estou dando para vocês, senão apenas aquele que consta do regime jurídico do meu país. Então, o que existe num outro país, pouco importa que o outro país reconheça. Isso eu não vou reconhecer nem para fins de direito internacional. Tudo bem, não posso reconhecer mesmo para fins civis, mas para fins de direito internacional também não poderia reconhecer isso? Essa situação com relação ao casamento é uma situação muito mais clara e óbvia para exemplificar, porque estamos falando daquilo que normalmente os estados tratam como norma jurídica de ordem pública. Então, a ordem pública, ela realmente pode afastar uma qualificação que a contrarie. Mas isso não se aplica nos contratos. Quando nós trabalhamos com contratos, nós não podemos nos submeter a essa teoria isolacionista, essa teoria pessimista. Porque quando trabalhamos com contratos, normalmente trabalhamos com acordos. E o princípio da autonomia da vontade é um princípio que subsiste íntegro no direito internacional. Vocês encontrarão em vários sistemas de direito civil contemporâneo, como é o caso do próprio sistema civil brasileiro, que o princípio da autonomia da vontade agora não tem mais esse nome, porque nós brasileiros nos inspiramos no modelo italiano, do Código Civil Italiano de 42, e passamos a falar em autonomia privada e em autodeterminação, né? Então, quando falamos nessa ideia de contratos, estamos diante de uma ideia que normalmente é tratada pela sociedade internacional como uma ideia onde os conflitos de qualificação são muito frequentes. E aí vem a pergunta: qual teoria vai ser adotada no conflito de qualificação? Bom, nós temos essa primeira linha, que é que é uma teoria isolacionista, uma teoria pessimista, que é a linha da unilateralidade. Por essa linha, o juiz que se julgar internacionalmente competente para apreciar aquele contrato aplicará necessariamente o direito do seu país e não aplicará de maneira nenhuma o direito do outro país. Dentro de uma visão de que nos conflitos de qualificação existe uma ideia de soberania a ser resguardada. Então,
essa solução, ela faz com que o juiz venha a se valer apenas da taxonomia do sistema jurídico do seu país. Estou aqui escrevendo. Neste caso, o juiz só vai se valer da taxonomia do seu país. O que diz o direito brasileiro? Vamos pegar, então, um exemplo. O juiz brasileiro está analisando um contrato firmado entre duas empresas. Uma empresa argentina e uma empresa peruana. E eles fixam como regra do direito a ser solucionado o direito brasileiro. Nesse tipo de situação fica fácil para o juiz. O juiz vai se reconhecer pela cláusula de foro competente e aplicará necessariamente a norma contratual de direito brasileiro. Necessariamente, ainda que não exista uma cláusula de eleição de norma substantiva. O juiz aplicará a norma do direito brasileiro porque ele é juiz brasileiro. Mas o peruano não poderia alegar, eventualmente, que o direito substantivo peruano poderia ser aplicado? Ou o argentino não poderia alegar que o direito argentino eventualmente poderia ser aplicado? Nesse tipo de solução pessimista de conflitos de qualificação, não. Então, na ideia do conflito de qualificação, a taxonomia do sistema jurídico, ela acaba ganhando relevância quando se fala em teoria unilateral, que é essa primeira teoria que expus para vocês. Mas há ainda duas outras teorias bastante importantes. A teoria unilateral ela é cada vez mais relegada aos estados que têm um sistema político fechado, que não dialogam tanto com a sociedade internacional. Então, vocês encontrarão isso, volto a insistir, em alguns estados muçulmanos, não em todos, em alguns estados africanos, não em todos, em alguns estados da Oceania. Mas realmente não é a teoria aceita pela sociedade internacional majoritariamente. Há uma segunda teoria que é frequentemente lembrada quando se trabalha com elementos de conflitos de qualificação, que é a teoria do estado da lex fori. O que é que diz essa teoria? Por essa teoria, o estado da lex fori vai procurar saber qual é o estatuto que domina a relação de direito e tirará a qualificação como ligação complementar. Então, vamos supor que o negócio jurídico ele veio a ser celebrado em Buenos Aires. O negócio jurídico foi celebrado em Buenos Aires. E a empresa era argentina e ela negociou com uma empresa brasileira e o negócio jurídico foi celebrado em Buenos Aires. Algo que é bastante comum, né? Vocês sabem disso, né? Normalmente, nas compras e vendas internacionais é muito comum que aquele que oferta, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso quando falar nos elementos de conexão, tenha a lei de direito substantivo em seu favor, tá? Mas aí vem o problema. Esta empresa argentina, ela fixou o contrato com a empresa brasileira em Buenos Aires, mas fixaram como cláusula de eleição de foro Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então a cláusula de eleição de foro passou a ser outra. Aí a cláusula de eleição de foro chega nas mãos do juiz brasileiro, a discussão desse contrato, porque foi o que foi estabelecido por esse contrato. O juiz brasileiro se reconhece competente, com base no Código de Processo Civil, dadas as regras de jurisdição que nós já discutimos nas aulas anteriores. E o juiz brasileiro, então, se depara com a seguinte argumentação trazida pelo advogado argentino, que o contrato ele foi celebrado em Buenos Aires e a empresa argentina, inclusive, foi a proponente do contrato. Então, a lei de direito substantivo a ser aplicada deveria ser a lei argentina, que é a lei do local do contrato. Essa situação é bastante interessante, porque nesta situação, percebam vocês, a lex fori ela está sendo aplicada não como uma solução de um conflito de qualificações entre a lei brasileira e a lei argentina,
mas como uma espécie de complemento da ideia de que houve um contrato celebrado em território argentino. Então, este contrato celebrado em território argentino faria com que a lei de direito substantivo fosse a lex fori necessariamente. Aí o juiz brasileiro tem duas alternativas, percebam vocês. Ou adota a primeira solução, que é uma solução unilateral, e não é a solução adotada pelo Brasil no sistema internacional, mas é bom frisar que existe essa primeira solução da teoria unilateral, porque há estados que adotam essa solução, ou procura adotar essa segunda solução, que é da lex fori. Só que quando o juiz brasileiro aplica essa solução de simplesmente estender a ideia de local do contrato como a da norma aplicável, ele não está, a rigor, solucionando um conflito de qualificações. E esta solução, esta teoria, ela é uma teoria de possível identificação, mas não é a teoria majoritariamente aceita no direito internacional privado. Há alguns estados que acabam até se valendo da teoria da lex fori como uma espécie de teoria intermediária entre a teoria unilateral, que é uma teoria típica de estados mais fechados, como já conversamos na aula de hoje, e a próxima teoria que eu vou falar. Então, pela teoria da lex fori, o que faz com que a qualificação seja definida é o local do fato jurídico. O local do fato jurídico é que faz com que a lex fori, portanto, seja a solução no conflito de qualificações. Só que é uma teoria que também tem uma série de críticas pelo que eu falei para vocês. Bom, esta é a segunda teoria, a teoria da lex fori. Eu gostaria de perguntar para vocês se vocês gostariam de fazer alguma pergunta sobre esta teoria ou se ela está clara. Deu para entender a diferença entre a primeira e a segunda teoria? Deu? Sim, tá, professor, então, tranquilo. Ok, beleza. Então vamos para a terceira teoria, que é a teoria que o direito brasileiro adota. Tá? Então o Estado brasileiro adota qual teoria? Ele não adota a teoria unilateral do conflito de qualificações, ele não adota a teoria da lex fori para identificação do local aonde o fato jurídico ocorreu, mas ele adota uma terceira teoria que esta, sim, é inclusive bem mais harmoniosa com a própria ideia de direito internacional. Alguém está cantando. Alguém está cantando aí. Bom, qual que é essa teoria de direito internacional que o Brasil adota, que está em consonância com a sociedade internacional contemporânea e adota já faz bastante tempo? É a teoria de que o direito internacional ele constitui uma norma supra-jurídica, uma norma de supradireito. Essa ideia de norma suprajurídica, ou norma de supradireito, ela causa bastante perplexidade naqueles que não estudam direito internacional. Mas isso não é uma criação nova, não. Isso aí foi criação de um dos maiores juristas ocidentais que nós conhecemos. Eu já falei para vocês, eu vivo falando que a gente tem mania de transformar os grandes juristas em heróis, semi-heróis ou semideuses, né? É o Fred. O Fred, eu já brinquei com vocês até em sala de aula, quem é o Fred? Será que vocês se lembram quem que é o Fred? Agora eu quero ver se alguém se lembra quem é o Fred. Ah, ninguém se lembra quem é o Fred, né? Bom, a gente tem uma mania de falar, porque fulano de tal diz isso, é o argumento de autoridade. Então o que ele diz é absolutamente correto. E direito não é assim, né? Direito não é ciência matemática. E mesmo nas ciências matemáticas existem dúvidas sobre soluções
de cálculos matemáticos. Mas quem que é o Fred? Alguém É o quer arriscar? Hegel, não é? Friedrich. Não. Aqui não é o Hegel, mas esse Fred é outro Fred que você também conhece, com certeza. Então vamos lá. É o Friedrich Carl von Savigny. Sim, o Savigny. Savigny é um dos maiores autores de direito ocidental, como vocês sabem. Savigny, com 24 anos de idade, escreveu um dos maiores clássicos do direito ocidental, que é o Tratado da Posse, em 2 volumes. Ele tinha 24 anos de idade quando escreveu o Tratado da Posse. A grande obra pela qual Savigny é lembrado é a obra que se chama Tratado de Direito Romano, que é uma obra onde ele justifica, até porque ele é um protagonista da chamada escola histórica de direito, porque ele afirma que nós não precisaríamos de um código. E ele, inclusive, se envolve numa discussão muito grande com Thibaut, e ele perde essa discussão na política institucional alemã, e a Alemanha acaba aprovando seu BGB em 1896. O Savigny ele era vinculado à escola histórica, então, muito embora ele conheça demais a ideia do código, a ideia de codificação, a ideia do ius scriptum, porque ele era um profundo conhecedor de direito romano, o Savigny ele era adepto da evolução dos costumes, ele era adepto da adoção do direito consuetudinário e não do direito legal, como a Alemanha acabou adotando, então. Mas Savigny, indiscutivelmente, ele não atuava apenas em direito civil ou em direito romano. Savigny era um grande jurista com todas as letras, e Savigny tem vários escritos de direito transnacional, ou de direito supranacional, se vocês preferirem. E o Savigny, ao trabalhar com a ideia de direito internacional privado, e ao discutir o que seria a relação jurídica internacional privada, ele coloca na mesa um outro conceito, que é o conceito de direito supranacional. Esse conceito de direito supranacional, ele sofreu profundas evoluções. Um dos maiores teóricos que ajudou nessa evolução do que é esse direito supranacional é um que normalmente a gente conhece na faculdade só em teoria do direito e só para discutir hierarquia das normas, é o Kelsen. Hans Kelsen. Hans Kelsen ele tem trabalhos muito afinados onde ele explica o que é a norma de direito hipotético daquela teoria piramidal. As pessoas falam da norma de direito hipotético do Kelsen, muitas vezes olhando, seria uma norma talvez religiosa, estamos falando de Deus, as normas divinas, e aí pouco importa se a pessoa é cristã ou não é cristã, para justificar. Essa norma hipotética fundamental do Kelsen seria uma norma divina. Há pessoas que falam que a norma hipotética fundamental do Kelsen seria uma norma de humanidade, uma norma de universalismo. É uma norma que tende à universalização. Mas o próprio Kelsen também explica em seu trabalho o que é essa norma. É uma norma de direito supranacional. Essa norma hipotética fundamental não é uma norma que está acima das normas de direito interno. Essa é uma outra confusão que se faz. As normas hipotéticas fundamentais, elas são normas que antecedem muitas vezes a existência do Estado. Então, para aqueles que não são positivistas no estrito sentido da palavra, a norma hipotética fundamental é uma norma que ultrapassa a própria existência do Estado. Só que Kelsen, ele era positivista. Mas a ideia de positivismo do Kelsen é uma ideia diferente da que a gente adota aqui no direito brasileiro. E Kelsen, quando fala em positivismo, ele fala em positivismo num sentido muito mais próximo àquilo que se encontra na realidade dos fatos, no mundo, que é um positivismo, então, que é um positivismo mais avançado em comparação com o positivismo de Augusto Comte no século XIX. O Comte é o pai da sociologia moderna, lembre-se disso. O Kelsen ele trabalha com uma ideia de positivismo ligada àquilo que encontramos no mundo. Pois bem, o Savigny trabalha com essa ideia, só que ele trabalha dentro de uma ideia de historicidade, quando fala em direito supranacional. Então, quando trabalhamos com direito supranacional, a situação fica um pouco diferente.
Por que o direito supranacional se distingue da segunda teoria, que é a teoria da lex fori? Porque para o direito supranacional não é a pura e simples lex fori que vai fixar qual é a lei aplicável. Na realidade, a lei aplicável ela demandará uma série de injunções que existem pelo estudo comparativo das normas de remessa que cada país traz. Normas de remessa. Opa, surgiu um outro conceito. O que são normas de remessa? Se vocês abrirem a lei de introdução às normas do direito brasileiro, vocês encontrarão, a partir do artigo 7º dessas leis, dessa lei, perdoe-me, uma série de normas de remessa. As normas de remessa são as normas que remetem à discussão de um caso a um regime jurídico. Por isso o nome normas de remessa. Então não é necessariamente a um juízo ou uma jurisdição. Então eu posso ter uma norma de remessa quando, por exemplo, afirmo que a lei aplicável para discutir a ação reivindicatória, que é aquela ação em que se discute quem é o proprietário da coisa, é a lex rescitie. O que é que está dizendo a nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro? Que adota a lex rescitie como uma norma de remessa, ou uma lei de remessa. Está dizendo que o regime jurídico aplicável que a lei brasileira remete para discutir uma questão de propriedade, que é o exemplo que eu dei para vocês, é a do local aonde se encontra o imóvel. Então, percebam vocês, por que normas de remessa? Porque eu não estou necessariamente dizendo que o direito do Estado, do juiz brasileiro, que é o competente internacionalmente, até eventualmente, seria a lei de direito substantivo aplicável. Pode ser, pode não ser. Terei que verificar qual é a norma de remessa. Qual é o elemento de conexão. Então, quando se trabalha com conflitos de qualificações, nós temos que entender que a ideia de conflitos de qualificações exige não apenas a análise do que diz a lei brasileira, no nosso caso, como brasileiros, mas se é possível que haja conflito de qualificações pelo que diz a lei do outro Estado, cujo ordenamento jurídico estaria em jogo. Nossa, aqui nós temos uma teoria extremamente mais arrojada, uma teoria extremamente mais ponderada do que as duas teorias anteriores. Enquanto a teoria unilateral desconsidera a taxonomia de outros sistemas jurídicos e apenas vale a taxonomia do próprio sistema jurídico, enquanto a segunda teoria, a teoria da lex fori, apenas leva em conta o local onde o fato jurídico ocorreu, a terceira teoria é uma teoria que discute normas supranacionais, que são normas de técnica de direito internacional privado, que são as normas que estabelecem não apenas qual é a jurisdição competente, mas também estabelecem qual é o direito substantivo aplicável. É justamente neste ponto que se encontra a evolução do direito internacional privado brasileiro, que é um dos ramos de direito, o direito internacional privado brasileiro, mais avançados e mais em sintonia com o direito internacional privado de outros estados do mundo. Então, a ideia dos conflitos de qualificação, ela não fica, então, amesquinhada, como fica nas duas primeiras teorias. O conflito de qualificação, a primeira teoria, é a taxonomia do sistema jurídico do juiz. Já na segunda teoria é o local do fato jurídico. Não. Aqui nós vamos discutir o que diz a lei de introdução às normas do direito brasileiro a respeito de direito substantivo internacional, por exemplo.
O que diz a lei italiana, se o exemplo envolve uma empresa italiana, quanto a normas de direito internacional, para justamente para que possamos estabelecer qual é o regime aplicável? Bom, dentro dessa perspectiva é que nós temos como decidir a ideia das qualificações. Se vocês também entenderam essa terceira teoria, eu vou para a parte final do nosso encontro de hoje. Vou falar sobre as qualificações mediatas e as qualificações imediatas. Professor, eu só fiquei um pouco de dúvida, porque, obviamente, os juízes não são especialistas nas leis de outros países. Como eles lidam com isso? Existe alguma... Na hora de definir com que juiz vai cair, não existe nenhum critério que diga esse juiz já tem experiência com direito italiano, então vou mandar para ele porque... existe algum... Não existe que eu saiba, né? Uma definição disso. Não, e também não existe nos outros sistemas jurídicos. E qual é a razão disso? Porque, em primeiro lugar, os conflitos espaciais de normas constituem a minoria dos casos em que os juízes tomaram conhecimento para discutir esse assunto. Em segundo lugar, quem traz a matéria para apreciação judicial são os advogados de escritórios internacionais. Então, na verdade, o juiz ele vai decidir a causa de acordo com o conhecimento jurídico que ele tem de direito interno, né? Para que ele possa ser amparado para identificar qual seria a melhor solução num conflito interespacial de normas para aplicação do chamado direito supranacional, ele terá que ser amparado pelos advogados que estão no processo. Porque eles, advogados, eles sim têm o dever de, ao argumentar que o direito de um outro Estado seria aplicável, argumentar também quais são as diferenças de soluções. Percebam, então, a situação da importância da advocacia internacional e por que, muitas vezes, os escritórios de direito que atuam em direito internacional no Brasil, eles não atuam isolados. Eles atuam normalmente em parceria com escritórios de direito estrangeiro dos estados de origem onde tem essas parcerias. Por quê? Porque o juiz de Nova York não é obrigado a conhecer a norma do direito brasileiro, assim como o juiz brasileiro não é obrigado a conhecer a da norma do juiz de Paris, por exemplo, né? A obrigação do juiz é identificar qual é o direito aplicável, levando-se em conta o direito interno e o conhecimento que ele tem de direito internacional do seu país. Então, qual é a obrigação do juiz brasileiro? Ele tem que saber bem o direito internacional do seu país. Isso ele tem que saber. Agora, quando ele se depara com uma questão de direito internacional, como o processo civil é um processo onde se busca a verdade real, mas o princípio da verdade ainda é um princípio da verdade real mitigada, porque antigamente falava-se em verdade formal, né? No processo civil é muito importante o que as partes trazem de elementos que possam elucidar o caso para o juiz. Inclusive elementos que digam respeito à eventual existência de um processo em um outro país, que diria respeito às mesmas partes, ao mesmo objeto, que é bastante comum quando há conflitos positivos de jurisdição, ou ainda que se traga uns argumentos de direito para que aquele juiz possa rever as ponderações dele ou analisar as ponderações dele quanto à norma de direito material aplicável. Então, essa tarefa com relação ao direito aplicável é uma tarefa que o juiz ele decide, mas ele vai decidir sozinho, se os advogados das partes não trouxerem os elementos mais amplos que possibilitem ao juiz ter uma visão mais ampla daquela situação concreta que ele está analisando. Entende? Então, o grande problema aqui é justamente identificarmos como o juiz ele tem acesso ao conhecimento das normas de direito estrangeiro. O problema aí, então, está relacionado à atuação dos advogados.
Vocês percebem a importância da advocacia internacional nesse momento? É a Maria Júlia que perguntou? Sim, fui eu. Isso. Você percebe a importância do escritório de advocacia nesse momento, Maria Júlia? O escritório de advocacia, e é por isso que eu conversei com vocês bem no início do curso, que a advocacia internacional ela tem uma atuação fantástica, porque é ela que tem que realmente, desde o início da análise do caso concreto, identificar qual é a melhor estratégia. Não sei se estão lembrados disso. Qual é a melhor estratégia? Será a melhor estratégia propormos a ação na justiça brasileira? Será a melhor estratégia propormos a ação na justiça mexicana, por exemplo, em dado caso concreto? E aí tudo tem que ser analisado pelo escritório. O escritório que tem que analisar as vantagens da utilização da lei estrangeira, da lei nacional, as vantagens da utilização do direito substantivo de um Estado ou de outro, para que possa argumentar isso perante o juiz. Então, a advocacia internacional ela acaba sendo uma advocacia mais complexa mesmo, porque nessa advocacia eu acabo tendo que lidar com elementos de remessa que envolvem normas de outros países, né? Sim. Ok? Bom, para terminar a nossa aula de hoje, eu queria só fazer uma última distinção quanto a conflitos de qualificação, que me parece bastante interessante, que é a distinção entre qualificações mediatas e qualificações imediatas, tá? No conflito de qualificações, nós podemos ter qualificações que estão relacionadas ao local do fato jurídico, conforme eu falei para vocês, que é aquela segunda teoria, ou qualificações que dizem respeito à análise da relação jurídica diretamente considerada, que é o estudo do conflito interespacial mediante as duas ou mais normas de remessa existentes. Então, quando eu tenho a solução dada pela simples remessa à lei do local do fato jurídico, fala-se em qualificação mediata. Isso é uma qualificação que é feita levando-se em conta não a análise global da situação, não o conflito das normas de remessa. Vocês podem perceber, o direito internacional privado, então, na realidade, é realmente um direito que estuda normas técnicas. Porque o direito internacional privado ele não vai estudar o regime jurídico do contrato de locação da Arábia Saudita em comparação com o regime jurídico do contrato de locação do direito brasileiro, por exemplo. Esse não é o objeto do direito internacional privado. Essa pode ser, o que pode se extrair daí é um estudo de direito comparado. O direito internacional privado ele trabalha com o conflito dessas normas de remessa. Perceberam? Então, o direito internacional privado não vai trabalhar com o regime jurídico do contrato de locação, que foi o exemplo que eu dei para vocês. Mas, ao apontar qual é a norma de remessa aplicável, o juiz, então, julgará o caso de acordo com o regime jurídico daquela norma de remessa. Então, se a norma de remessa indica que é o direito brasileiro, o juiz aplicará a norma do direito brasileiro. Se a norma de remessa indica que é o direito inglês, o juiz aplicará o direito inglês com relação ao instituto jurídico, à figura jurídica. Então, o direito internacional privado chega até esse ponto, até o ponto da qualificação. Como qualificar? Então, é uma norma processual ou é uma norma de direito substantivo? E se é uma norma de direito substantivo, qual é o conflito das normas de remessa? Ele não se preocupa em analisar como funciona o contrato de locação na Arábia e o contrato de locação no Brasil. Quem vai se preocupar com isso, então? Opa,
serão os advogados ao estabelecer a estratégia do escritório para convencerem o juiz qual é a norma de remessa aplicável. É mais coerente, inclusive, falar dentro dessa mecânica que o direito internacional apresenta, que nós estamos diante de conflitos de qualificações, porque as normas de remessa são diferentes, não são necessariamente iguais. Eu posso ter normas de remessa com mesmas soluções num conflito interespacial de 2 ou mais estados, mas eu posso ter normas de remessa com soluções diferentes. Até mesmo porque eu falei para vocês há pouco que há fundamentalmente 3 teorias que analisam conflitos de qualificações. Então imaginem se há ou não normas de remessa que são idênticas ou diferentes em cada estado. Nós temos 194, 195 estados que integram a sociedade internacional. Então é claro que dá para se perceber que nós não temos um direito uniforme universal. Nós temos normas de remessa que têm que ser respeitadas diante da atuação de cada Estado na sociedade internacional. Bom, então, quando falamos da segunda teoria, da Lex Fori, nós falamos das qualificações mediatas. Já quando falamos do conflito de normas de remessa, que é esse conflito um pouco mais complexo, que eu expliquei há pouco para vocês, porque envolve normas de direito supranacional, quais são as normas de remessa de um país, quais são as normas de remessa do outro país e como vamos solucionar a questão, aí nós estamos diante de qualificações que não são imediatas, são qualificações imediatas. Eu vou diretamente às normas de remessa para buscar a solução do caso. Bem, qual é a orientação do Supremo Tribunal Federal Brasileiro a respeito dos conflitos de qualificações? O Supremo Tribunal Federal Brasileiro reafirmou por mais de uma vez que no direito brasileiro se adota a ideia do direito internacional como direito supranormativo. O que estou querendo dizer com isso? Que o direito brasileiro adota a teoria de conflitos de qualificações a partir da análise das normas de remessa. Então, os elementos de conexão se tornam peças-chave, indispensáveis, para que se possa identificar qual é a norma jurídica aplicável. Um dos julgados aonde se escancarou essa questão de uma forma bastante interessante, que eu aconselho para vocês, e eu vou agora, nesse segundo bimestre, postar esse julgado para vocês analisarem sobre a perspectiva de direito internacional, é um julgado de direito de família. E o caso é um caso bastante conhecido de vocês, porque vocês estão no 10º semestre e vocês fizeram a matéria de direito de família. Eu estou me referindo ao julgado que reconheceu a união estável de pessoas de mesmo sexo no direito brasileiro. Para se reconhecer a união estável de pessoas de mesmo sexo no direito brasileiro, o relator do caso, o ministro Celso de Mello, que hoje é o decano da Suprema Corte, e ele é um professor altamente gabaritado de direito internacional, fez um belíssimo apanhado de direito internacional para reafirmar que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro adota historicamente a teoria de Savigny e adota então a ideia do chamado direito supranorma, aonde não se confunde o direito internacional com o direito interno. E ele próprio, nesse julgado, reafirma com muita propriedade que não há uma hierarquia entre as normas do direito supranormativo e as normas do direito interno. Mas essas normas do direito supranormativo são indispensáveis para que o direito interno possa até mesmo ser reacomodado, ser readaptado. Essa foi uma das razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal Brasileiro reconheceu a união estável de pessoas de mesmo sexo. Quando vocês têm a aula com o professor de Direito Civil, o professor de Direito Civil normalmente coloca para vocês que essa orientação do Supremo Tribunal Federal, ela decorre principalmente do fato de que o Supremo reconheceu que as famílias previstas na Constituição constituem rol meramente exemplificativo
e não constituem, portanto, uma relação taxativa de famílias. É verdade, é outro dos motivos que está no acórdão. Mas é bastante interessante esse acórdão por estabelecer que o direito brasileiro, na experiência histórica dele, adota a teoria dos conflitos de qualificações com base na ideia do direito internacional ser um direito que estuda o conflito de normas técnicas, que são as normas de qualificação ou de remessa. Bom, pessoal, eram essas as principais orientações sobre teoria das qualificações que eu queria passar para vocês. Eu faço a pergunta, se vocês têm alguma outra questão, uma última questão, que na semana que vem vamos iniciar o estudo dos elementos de conexão. Tá? Então, eu gostaria de perguntar alguma questão, ou deu para entender bem a aula? Foi tudo em ordem? Tudo certo, professor. Sim. Certo, por Tudo mim bem. também, professor. Tá ótimo. Então, olha, agradeço muito a atenção de vocês e desejo a vocês uma excelente continuidade de semana. Que é isso, eu agradeço, tá bom? Gratidão. Tchau, até a próxima oportunidade, pessoal. Tchau, tchau. Professor, Até, muito obrigada. professor. Oi. Boa Até semana. mais. Obrigado a vocês. Vocês também.